primeiro bloco, enquanto político, na altura, até hoje, uma lembrança apoteótica que lhe faz orgulhar do seu contributo para a nossa querida Angola. O que lhe faz orgulhar a tua participação, o momento mais... Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente. Eu tenho a vergonha de termos chegado a esse estado. Porque, apesar de, no tempo do presidente Eduardo dos Santos, eu ter sido crítico, era um crítico voraz, por causa das injustiças que circundaram, eu também só via as coisas pelo meu umbigo. Mas quando comecei a perceber o que é Angola de facto, eu só tenho uma preocupação de pedir em parte, desculpas ao presidente José Eduardo dos Santos de tudo o que eu falei e de tudo o que nós discutimos. Portanto, essa parte fica marcada, é uma aflição que transporto, porque não houve oportunidade de eu dizer, presidente, desculpe, comandante em chefe, presente. Não houve essa possibilidade. Acreditas que ele foi com mágoas suas? Ele não foi com mágoas, porque ele é maior do que mágoas. Ele é uma pessoa transcendental. Vocês não conhecem o José Eduardo Santos. Eu era miúdo. Ele também não era tão velho. E nós andávamos juntos, ele, o Mindo Espírito Santo, o Loi, também já morreu, o falecido Loi, o Vandune, e outras pessoas que... Era pessoa... Enfim, mas vamos para lá. As grandes obras que se puderam ver aqui, e do qual posso orgulhar-me, em parte, foi as cidades que foram criadas depois. Mas essas cidades não se sustentam. Esses condomínios não se sustentam. Os criadores desses condomínios e dessas cidades é que se sustentaram. Estão sendo sustentados pelo dinheiro que foi investido nesses lugares. E que o Presidente da República não podia controlar tudo. É uma exigência que nós tínhamos, tem que saber, porque isto e aquilo, e os filhos estão a roubar, e não sei o que mais, e nós deixamos envolver numa situação que não é verdadeira. Raul, quando falas dos condomínios, essas cidades que foram construídas, eu lembro-me, era muito jovem, ainda estava em Angola, na altura, o primeiro-ministro era o Nandon. Ou França Vandune. O França Vandune tinha feito um grande discurso no Parlamento, na altura, Assembleia Nacional, e ele tinha dito, Angola, temos que tornar Angola um país bom para se viver, não é? França Vandune. Então, a minha pergunta, por que eu dou esta referência? Quando falas dessas cidades e tal, quer dizer que mesmo estas centralidades, Quilamba e por aí, já foram projetadas naquela altura, será? Será isto? Ou os Quilamba e o resto é uma outra invenção? Os Quilambas e todos esses condomínios, etc., e a sustentabilidade da Sonangol começou a existir depois dos empréstimos chineses. Ali, a partir daí, Angola virou, já não era mais... A riqueza entrou, as pessoas enriqueceram, as pessoas tornaram-se diferentes, insensíveis, não pensavam mais em nada. Só neles e no que podiam tirar. Isso já a partir do... Criaram-se esses monstros de betão, mas tornou-se também uma situação insustentável. Porque as pessoas dizem, porque ouvi um ministro a dizer que as águas fluviais não se escoam porque as pessoas que vieram das províncias é que criaram um mal-estar aqui por causa das habitações, mas essas pessoas sempre existiram lá no mato. Aliás, na Angola profunda, nas senzalas, nos bairros pobres da cidade que circulam Angola. Você está dentro de uma cidade enorme, tremenda, mas ao lado o vizinho é paupérrimo, não tem água, não tem luz. Entendeu? E esta falta de sensibilidade não é um propósito do MPLA, nem é um propósito defendido pelo presidente José Eduardo dos Santos. Mas todos se serviram desse capital.
O capital desapareceu. As cidades estão aí. Houve uma mudança de estratégia. O presidente saiu, entrou outro. E as coisas só pioram. Pioram porque nós não temos formas, não encontramos formas de sustentar a economia do país e tirá-la do marasmo em que se encontra. Porque o país está sem norte. Então, grandes feitos transformaram-se em grandes defeitos. Exato. Mas, Cota Raul, não acha também, devido à longevidade, quando a gente acompanha o historial dos nossos políticos ativos, tem uma longevidade muito grande. Não acha também que deve ser um certo cansaço devido aos anos de política? Eu sou ativista de 2003 e já sinto um bocadinho de cansaço. Eu não sei se... Falei aqui com um determinado embaixador que ainda é muito jovem, ainda não tinha 60 anos, dizia que já era militante há quase 25 anos. Então, eu me lembro ver o senhor e ver outras pessoas ainda miúdo, quer dizer, eu via vocês ainda estavam muito jovens. Então, agora esses tempos todos passou. Não acha que o que houve falta aí é de uma substituição de pessoas sérias e que pudessem levar a coisa para um outro percurso? Eu senti essa necessidade de se mudar de paradigmas anos atrás, Okay. com o presidente Eduardo Santos. Mas um indivíduo que sai do comunismo, de um partido, do MPLA, Partido do Trabalho, marxista-leninista, que consegue dar um passo em direção à democracia, ele já mostrava um cansaço. Ele demonstrava que era a altura dele sair. E quando as pessoas é que não entendem. Mas ele fez uma declaração. E eu também não entendi naquela altura. Por que ele ficou? Fiquei com raiva. Mas as pessoas não entenderam quando ele disse que se haver um candidato em 2012, salvo erro, e se a memória não me falha, com o nome de José Eduardo Santos é outro, não sou eu, porque eu saio. Uma coisa é você querer sair depois. O comunismo amarra as pessoas. O comunismo é sedento de sangue. O marxismo-leninismo é terrível. E nós fizemos essa travessia. Mas ele teve a ousadia e a coragem de levar para a pluralidade política no país. Não é para a democracia, porque nós não somos democratas nem aqui nem na China. Nós não somos um país. Não somos um Estado de Direito democrático nem aqui nem na China. Nunca o fomos. Continuamos com as mesmas mazelas. E que é preciso dar cobro a essa situação. Mas só para, se me permite, para dizer que o MPLA não deixou o Zé Eduardo Santos mudar de posição. A cúpula do MPLA não lhe permitiu isso. Tanto que as Forças Armadas começavam a ser controladas através de benfeitorias financeiras. Porque podia acontecer um desastre no país. E foi isso que aconteceu para que o país continuasse com a longevidade do presidente Eduardo dos Santos. Ele não o queria. Tanto assim que quando ele quis sair, mesmo na altura em que saiu, aqueles que o tinham sequestrado, porque sequestraram o presidente Eduardo dos Santos, não queriam que ele saísse. Ele estava doente e eles mentiam que ele não estava doente. Mas isto acontece em que anos? Que ele quis mesmo abandonar tudo? Eu acho que em 2012. Começou a vontade de sair, começou em 2012. E os meus camaradas que me desmintam. Porque ele falou, ele disse. E olha, quando o Eduardo Santos diz uma coisa para o bem ou para o mal, é para ser feito. Quem o conhece minimamente, não posso dizer que o conhece profundamente, estaria aqui a induzi-los em erro, mas quem o conhece minimamente e, sobretudo, quem seguiu a sua trajetória e quem dependeu dele, sabe que quando ele diz uma coisa, é para ser cumprida, é assim mesmo. Mas não acha que também devia haver ali pessoas com agendas inconfessas e queriam que o outro ficasse para continuar... Não, mas eu estou a dizer precisamente disso. Por que eles não queriam que ele saísse? Sim, porque ele... Quais as agendas paralelas?
já tinha feito acumulação primitiva de capital 2 vezes, que dá o dinheiro suficiente nessas pessoas para estarem bem financeiramente. Então, eu não vejo o porquê que eles queriam parar ali os outros, porque a não ser uma agenda inconfessa. Porque você não está no meio financeiro ilícito. E é legítimo você pensar assim como angolano. Mas se você estiver amordaçado pela bufunfa fácil, você quer mais. Por quê? Porque quando olha assim, os filhos têm, as filhas têm, os genros têm, mas o meu irmão ali não tem. O meu sobrinho não tem. Mas é só pensar neles, mas a verdade é que eles, quanto mais tinham, mais queriam. Como é que se consegue aceitar que um Domingos Manuel Vicente, filho de sapateiro, tenha 5, 10, 15 bilhões de dólares numa conta pessoal? Ou em várias contas pessoais? O que é que ele vai fazer com esse dinheiro, se não está a investir em Angola ao vivo e a cores? E onde é que para esse dinheiro que foi recuperado? Eduardo, em que é que beneficiou esse dinheiro que foi recuperado? Em que é que beneficiou o angolano? Cota Raul, consegues me ouvir? Estou a ouvir. Ok, eu tenho tantas outras perguntas para fazer no próximo bloco. A última que eu queria lhe fazer deste bloco, estamos a falar de alguns aspectos históricos e sempre nos meandros da política, próximo de José Eduardo dos Santos. Eu queria lhe perguntar, muitos também têm muita dúvida disso, porque via-se em José Eduardo dos Santos uma figura meio, como posso dizer, meio silenciosa, meio calma. Segundo o Cota Raul, José Eduardo dos Santos era uma pessoa carismática. José Eduardo dos Santos, nos momentos de decisão em portas fechadas, era um homem que tinha punho. Eu estive sempre de costa, quase a maior parte do tempo de costas viradas com o presidente José Eduardo dos Santos, por razões óbvias. Mas o que eu lhe posso dizer é que se não tivéssemos José Eduardo dos Santos, a UNITA estava a lutar lá fora ainda. Não é o presidente da República, é o carisma, a autoridade. Ele tinha autoridade. Granjeou-a dentro do momento difícil e tudo mais, nas lutas palacianas, ele impôs-se. Teve altos e baixos, muitos. Agora, ele é o presidente que nós necessitaríamos para Angola depois da transição para a pseudo-democracia em que vivemos. Não. Não, você não pode mudar de ditador ou de chefe do regime ditatorial para a democracia, para a democrata. Você tem que se reconstruir, você tem que se restaurar, e não havia tempo útil para ele fazer isso. Tanto que quem fica 38 anos no poder se esgotou. Portanto, mas eu estou a falar aí dos 2012. Era a altura dele sair apoteoticamente do poder. E deixar o partido seguir o seu rumo com o a participação múltipla de candidatos. Okay. E nós tínhamos evitado o desastre que estamos a ter agora há 6 anos. Há 6 anos. Ok, doutor, temos muito por falar, muito mesmo. Nós temos aqui uma bagagem de assuntos para lhe colocar. Então, quero dizer mais uma vez, lembrar a todos aqueles que estão nos acompanhando, que chegaram agora. Nós estamos a conversar aqui com o Cota Raul Diniz. Portanto, o nosso tema central é Angola merece o atual governo. Ainda estamos a fazer um curso daquilo que é histórico e, pouco a pouco, vamos começar a entrar naquilo que é atual. Portanto, Raul Diniz já fez uma revelação aqui. Ele foi militar do exército português, depois ingressou imediatamente na guerrilha do MPLA e ele participa no processo da fundação da Sonangol e esteve aqui a nos explicar alguns meandros. Vamos entrar já daqui a nada ao segundo bloco, que é um bloco muito, muito, muito interessante, onde vamos começar a falar dos assuntos do 27 de maio de 1977. Mas, para tal,
Vamos beber um copo d'água com estes 40 segundos sobre a democracia. A democracia é algo que faz com que as pessoas tenham a liberdade de expressão. É poder exprimir, dizer o que sente, falar à vontade, sem medo de ser preso, sem medo de ser perseguido. Democracia é as pessoas estarem livres para falarem aquilo que lhes vem na alma e que sentem. Isso é que é democracia. Democracia é direitos iguais para todos. A democracia é um país democrático. Pronto, democracia. Ei, quando todo mundo expectativa de política está comigo. Epa, não entendo nada, praticamente. Se perguntar da igreja, você tem que exprimir essas partes, não entendo. Democracia, livre de expressão. Liberdade do povo, né? Igualdade do gênero, de tudo, né? É bom, é tranquilidade.